Boa noite. A nossa primeira reportagem é sobre um acidente que matou um instrutor e um aluno. Eles sobrevoavam São Paulo. E o helicóptero em que eles estavam, infelizmente, perdeu o controle e despencou sobre uma fábrica. O telhado do galpão foi o único obstáculo encontrado. Abriu um buraco antes do impacto no chão. Lá dentro havia bobinas e nenhuma pessoa por perto. A empresa fica ao lado de uma linha de trem. Na frente, a casa de Dona Edjane. Eu estou me tremendo até agora. A análise de partes do helicóptero e o relato de testemunhas indicam que não houve explosão. Ele veio por dentro, tudo muito rápido. Falei, esse helicóptero está com problema. Aí foi olhando. Aí foi olhando, na hora que bateu, eu falei, meu Deus. O resgate ainda tentou socorrer os dois homens. Tudo indica que tiveram morte instantânea, né? Nós tentamos reanimá-los, mas infelizmente não obtivemos êxito. Ambas as vítimas estão politraumatizadas. Maílson Rocha Lopes, de 24 anos, era um instrutor. Denis Franklin Tomasi tinha 32 e buscava a licença para se tornar piloto privado. Eles saíram do Campo de Marte para o voo de 1 hora. O local do acidente, distante cerca de 10 quilômetros, está em uma das muitas rotas utilizadas. Eles estavam no monomotor Robson 22 para 2 pessoas e que não passa dos 110 quilômetros por hora. A causa do acidente será investigada por um órgão da aeronáutica. Uma falha mecânica é uma das possibilidades. No ano passado, esse mesmo problema obrigou um outro helicóptero a fazer um pouso forçado em Osasco, na Grande São Paulo. 2 acidentes? A mesma empresa. A empresa, dona dos helicópteros, é táxi aéreo e também escola de aviação. Aqui, ninguém quis gravar entrevista. A polícia vai ouvir os funcionários da escola de pilotagem e aguarda o laudo da perícia para saber o que causou o acidente. Para a empresa, a manutenção do helicóptero estava em dia. E no Rio de Janeiro, um avião precisou fazer um pouso forçado na praia. O monomotor aterrissou na praia de Grumari, zona oeste da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa aeronave aí capotou depois de tocar a areia. As 2 pessoas que estavam no avião tiveram ferimentos leves. Que sorte, hein? Agora o caso do paraquedista morto depois de ser atingido por um avião no interior de São Paulo. A polícia quer descobrir o que foi que aconteceu com a câmera que ele usava na hora do acidente. A polícia voltou hoje ao centro de paraquedismo em Boituva e levou os equipamentos usados por Alex Adelman. O que chamou a atenção é a falta da câmera que estava no capacete dele. Ainda não se sabe se ela se soltou com o impacto ou se foi levada por alguém na hora do resgate. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o piloto Douglas Leonardo de Oliveira não poderia fazer os voos que vinha fazendo nos fins de semana em Boituva. É que desde 2006 ele está com a licença para o lançamento de paraquedistas vencida. A informação está no site da própria ANAC, onde consta ainda que o certificado de capacidade física também passou do prazo. Nós tentamos falar com o piloto por telefone, mas a mulher dele disse que Douglas está muito abalado com a morte do amigo. Ele está com uma crise muito grande, não está conseguindo falar, não está bem. E no Rio de Janeiro, até as delegacias de polícia estão com segurança reforçada. São cenas da guerra do tráfico, que hoje teve novos combates. A polícia procura traficantes que fugiram de comunidades pacificadas. É recebida a tiros e responde. Depois de 1 hora de caminhada pelo Morro do Urubu, na Zona Norte, os policiais encontraram 2 esconderijos e material para embalar drogas. Os suspeitos escaparam. Já na região do Jacarezinho, buscas pelo 3º dia seguido. 2 suspeitos foram detidos com drogas. Os agentes queriam prender a quadrilha que na semana passada resgatou um criminoso de dentro da cadeia. Na delegacia da área, a tensão redobrada. Estas barricadas são semelhantes às usadas por traficantes, só que foram erguidas pela polícia para limitar a passagem de carros e reforçar a segurança. A polícia apressou a transferência dos presos na operação, que assustou moradores na terça-feira. As operações no Jacarezinho vão continuar até que o traficante resgatado seja recapturado. Um jovem de 17 anos foi morto numa tentativa de assalto em Goiânia. Câmeras de segurança registraram o crime. Uma tragédia em exatos 14 segundos. O bandido de boné branco entra na locadora e pula o balcão já de arma em punho. Mexe no bolso do atendente de camisa escura e aponta o revólver para o outro de camisa clara.
A arma dispara e atinge o jovem. Ele se contorce de dor enquanto o colega tenta socorro pelo telefone. Tarde demais. O rapaz morre e o assassino foge a pé, sem levar nada. Este crime reforça uma escalada de violência em Goiás. O número de homicídios no estado cresceu 6 vezes mais do que no restante do país. Só neste ano, mais de 1.100 pessoas já foram assassinadas, 37 em assaltos. O jovem da locadora representa o drama por trás dos números. Brendo de Souza tinha só 17 anos, fazia faculdade e sonhava com uma carreira na Força Aérea. Ele era lindo, responsável, fez o primeiro período de direito, tinha um sonho de carreira, ele amava a carreira militar. A agressão sexual é um trauma difícil de esquecer. Agora imagine se, além de todo o dano emocional que essa violência provoca, ainda restar daí uma gravidez. A novidade é que o banco de dados de um importante hospital público ajuda a justiça a punir os criminosos. É o que mostra o repórter Eduardo Ribeiro na série especial Mulheres Ameaçadas. Ele era moreno, um pouco mais alto que eu. Impossível esquecer o rosto de quem causou uma ferida tão grande. Como uma pessoa pode ter raiva de outra pessoa se nunca a viu antes? A cena atordoante que não sai da cabeça dessa jovem de 19 anos é um retrato em carne viva de um trauma que se repete diariamente no Brasil. Primeiro, porque ela foi estuprada no meio da rua. Depois, porque ela engravidou do estuprador. Caiu o mundo pra mim, assim. Daí em diante eu comecei a ter nojo de mim, eu não conseguia me olhar. A entrevista foi gravada apenas um dia depois de Raquel fazer um aborto. No quarto do hospital, amparada pela lei que permite a interrupção da gravidez em casos de violência, ela parece aliviada, mas só parece. Eu acho que nesses casos não tem outra opção. Porque se fosse para me ter, eu não iria amar a criança, então eu iria maltratar. Isso ia transformar você, não é assim que você é? É, não é assim que eu sou e por isso eu resolvi procurar ajuda. E a ajuda é a mesma que socorreu outras 280 mulheres nos últimos 4 anos neste hospital em São Paulo. Em média, 70 abortos por ano. Não fui eu, por favor. O que você já pagou? A delegada interroga o suspeito da tentativa de estupro enquanto a vítima aguarda na sala ao lado. A lei no Brasil mudou e agora a violência sexual não precisa ser concluída para dar cadeia. É uma sensação de impotência mesmo. Sem reação, assim, né? O que eu posso fazer? Nos últimos 10 anos, o Ministério da Saúde recomenda que toda mulher vítima de violência sexual e que engravidou em virtude dessa violência tenha um material genético do feto coletado para fim de investigação. Por isso, esse banco de dados que fica nesse hospital em São Paulo é tão importante. São 800 amostras de DNA para punir estupradores. Pelo menos em São Paulo, dessas 800 possibilidades de justiça, apenas uma virou realidade. Uma menina de 14 anos que havia engravidado pela segunda vez do próprio pai. A família não acreditava nela, até porque ele era trabalhador, o provedor da família. Essa prova é maravilhosa, né? Porque só a fala, né, pode pairar dúvidas, né? E na dúvida, né, não se condena. A informação congelada no banco de dados do hospital levou o pai da garota para a cadeia. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Aqui há uma determinação inequívoca de quem é o autor da violência, de quem é o autor dessa gravidez, mas o critério para utilizar isso como esclarecimento cabe apenas ao Poder Judiciário. Antes de ir embora, encontramos uma adolescente inquieta e de bebê pequeno no colo. Com a mãe e a avó ali do lado, não dava para imaginar o tamanho da dor que essa menina carregava, até ouvir essa história. Toda vez que eu conto, toda vez que eu fico relembrando, vem aquele filme preto e branco na cabeça. E aquela dor toda vez é a mesma coisa.
Ela foi estuprada a caminho da escola. Nunca contou a ninguém. Quando descobriu a gravidez, já era tarde. Tinha passado dos 5 meses de gestação. Não estava fazendo nada de errado. Aquele rapaz tinha que escolher justamente eu. As semanas que viriam foram de dúvida e medo. Algo que ainda mexe profundamente com as ideias da garota que perdeu a virgindade e a inocência num estupro. As pessoas falam que a culpa não é sua, só que... sabe... me dá vergonha, porque quem sabe... de vez em quando olha com aquele olhar de pena, com aquele olhar de dó, só que eu não quero que tenham pena de mim, eu não quero que tenham dó de mim. Sabe, eu ainda dou graças a Deus de eu estar aqui pra contar a história. Quantas meninas não sofrem por isso e acabam mortas? E a menina que antes pensava em entregar o filho para adoção vai se esforçando para mudar de ideia. Ele tem uma luz diferente, por mais que tenham vindo por vias ruins, é totalmente o oposto. Agora, você quer ser mãe? Sinceramente, eu não vou falar pro senhor que tô preparada. Pra mim, acaba sendo mais um irmão. Agora tá melhor pra aceitar. E no portal R7 você confere os bastidores dessa reportagem que a gente acabou de assistir. Acesse lá, r7.com. Demóstenes Torres bem que tentou. Apelou para a emoção, pediu direito de defesa, implorou aos colegas: não acabem com a minha vida. Não adiantou nada, né, Os senadores ouviram, mas a maioria não perdoou, não. Demóstenes foi cassado por 56 votos. Agora, ex-senador, ele só pode voltar à política daqui a 15 anos. Para a sentença final sobre seu destino político, Demóstenes Torres foi o primeiro a chegar. Sentou-se com o advogado no plenário ainda vazio, mas 80 senadores compareceram. Humberto Costa, relator do caso no Conselho de Ética, reforçou as acusações, mentir aos colegas e usar o mandato em favor do bicheiro Carlos Cachoeira. Disse aqui que não sabia dos afazeres ocultos do senhor Carlinhos Cachoeira. Sua Excelência é senador da República e foi integrante da CPI dos bingos que indiciou o senhor Carlos Cachoeira por 6 crimes. Num clima de constrangimento, só 5 senadores discursaram. O representado colocou seu mandato parlamentar a serviço da logística de proteção da ação criminosa do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. Demóstenes ouviu tudo sem reagir. Ele se declarou impotente diante de acusações que viraram ofensas. É como acusar a mulher de vagabunda. Como é que ela se defende disso? Demóstenes atacou seu acusador, lembrando denúncias de desvios quando Humberto Costa foi ministro da Saúde. Me deem o direito que foi dado a tantos outros de fazer a minha defesa. Se Carlos Cachoeira cometeu crimes, cana nele. A culpa é dele, a culpa não é minha. E apelou pelo próprio mandato. Eu peço aos senhores que não lavem as mãos em relação a mim. Me deixem ser julgado pelo Poder Judiciário. Me deem a oportunidade de provar que eu sou inocente. Não acabem com a minha vida. A votação secreta consumou o destino do agora ex-senador por Goiás, ex-líder do Democratas. 56 votos pela cassação, 19 contra e 5 abstenções. Com o resultado, Demóstenes Torres se torna o segundo senador cassado da história. Como punição, ele ficará inelegível por 8 anos, a contar do final do mandato para o qual foi eleito. Na prática, ele fica impedido de disputar eleições até o ano de 2027. Não é uma data que a gente possa realmente comemorar, mas na realidade tínhamos que cumprir com o nosso dever. A vaga de Demóstenes Torres será ocupada pelo suplente Wilder Pedro de Moraes. O novo senador é secretário de Infraestrutura de Goiás e ex-marido da atual mulher do contraventor Carlinhos Cachoeira, o pivô de toda essa crise. A decisão já era esperada. 56 votos favoráveis é um quórum absolutamente qualificado, é um quórum altíssimo para a condenação a como ocorreu. Mas ter um defensor da moralidade cassado preocupa os senadores. Se aquele que estava sendo uma referência foi cassado, todos nós ficamos de alguma maneira sendo questionados também. Demóstenes Torres deixou o Senado imediatamente após a cassação.
O ex-senador agora vai ter que devolver do simples botão que identifica os parlamentares ao apartamento funcional, que deve ser ocupado pelo suplente Wilder Pedro de Moraes, atual secretário de Infraestrutura de Goiás e ex-marido de Andressa Mendonça, a atual mulher de Carlinhos Cachoeira, pivô do escândalo que derrubou o senador. Além de ser secretário, Wilder também é sócio de um grupo que controla 15 empresas do ramo de construção civil e shopping centers. Mas assim que assumir o cargo, ele pode ter que dar explicações aos senadores. É que Wilder declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio no valor de 14 milhões de reais, menor do que realmente ele teria. Se tiver razões para tanto, representaremos e aí ouviremos o julgamento do Conselho de Ética. A seleção olímpica masculina de futebol estreia em Londres no dia 26 contra o Egito e a gente vai estar torcendo. E hoje, no Rio de Janeiro, os atletas voltaram a fazer o que mais gostam, bater uma bolinha. A bola começou a rolar e com ela o sonho da medalha, que precisa ser dourada porque esta é a obsessão brasileira. E os jogadores terão que administrar uma pressão que já vem de dentro da casa de cada um. Tem uma família que me apoia muito e acompanha, e o primeiro momento é a alegria na hora da convocação. Passou 10 minutos ali comemorando, já vem a cobrança, mas tem que ir para ganhar. Lidar com o estresse provocado pelas cobranças é um desafio a mais para esta seleção vencer. O equilíbrio necessário entre juventude e experiência vem da convocação dos 3 jogadores com idade acima de 23 anos, Thiago Silva, Marcelo e Hulk, e 2 deles têm ainda a vivência dos Jogos Olímpicos de Pequim. Thiago Silva e Marcelo conquistaram a medalha de bronze 4 anos atrás. Marcelo é mais novo, tem 25 anos e diz que mudou bastante de lá para cá. Antes eu era careca, né? Agora tô... Falando sério, pavio curto, fio desencapado, são rótulos que Marcelo quer apagar do currículo. Estou muito feliz na seleção. Se tiver que deixar minha vida pela seleção, eu vou deixar, porque, como eu falei, só quem está lá dentro, só quem veste a camisa, sabe o que é estar na seleção. Este é o novo Marcelo, pai do garoto Enzo, de 3 anos, que já ensaia os primeiros passos com a bola. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. A seleção brasileira masculina de vôlei não foi bem na Liga Mundial. O preparo físico ruim da equipe pode explicar o 6º lugar. E é por isso que os treinos são ainda mais importantes. A nossa equipe trabalhou bastante hoje em Saquarema, no Rio de Janeiro. As 3 semanas que antecedem a estreia brasileira na competição, dia 29 contra a Tunísia, serão fundamentais para a seleção recuperar o ritmo, para brigar por medalhas. E a seleção brasileira de ginástica artística já está em Londres. E a equipe foi recebida, você não vai acreditar, com uma limusine cor-de-rosa. O time da ginástica artística chegou unido e sorridente, apesar da longa viagem. As novatas em Olimpíadas contam com o apoio da atleta mais experiente do grupo. Daniela Hipólito participa dos Jogos pela 4ª vez. O maior conselho que eu posso dar é a tranquilidade, que a gente faça dessa Olimpíada a melhor Olimpíada para todas. 11 horas de avião, agora trem para chegar no estacionamento do aeroporto e as nossas ginastas ainda vão viajar 150 quilômetros para chegar na cidadezinha onde vão ficar concentradas até as competições. E a viagem até lá, pelo que eu soube, vai ser VIP, hein, Daiane? Então, gente, é muito bacana, vocês vão adorar. Eu não vou contar agora para não estragar, mas vocês vão gostar bastante. Mas é a gente que vai andar. É para ficar com inveja mesmo. Olha que mordomia. 2 limusines esperavam a nossa equipe. A das atletas, rosa choque com a bandeira do Brasil. E lá dentro, luzes, taças. Mas o motorista que preparou a surpresa avisa: champanhe só para a equipe técnica, para ginastas apenas suco. Precisa dizer que elas adoraram? Chegada glamurosa para a Olimpíada, né? Torçam bastante aí pra gente. Tchau. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record.
Celso, eu nunca tinha visto uma limusine cor-de-rosa. Primeira vez. Elas devem estar no céu, né? Você está chegando lá semana que vem, tem uma cor-de-rosa te esperando, viu? Não, eu acho que não. É muito pra mim. Eu vou num táxi, num Black Cab. Sabe aqueles táxis pretinhos de Londres? Né? Exatamente, eu embarco num daquele e vou pro hotel, tá bom? E olha só, no portal R7 você fica por dentro de todas as notícias das Olimpíadas de Londres. É só acessar lá, r7.com. A suspensão de quase 13 mil licenças para o funcionamento de prédios em Salvador paralisa construções e ameaça boa parte do comércio da capital baiana. Até o fim da semana, 133 obras vão ser notificadas pela SUCOM, que é o órgão responsável pelo controle e uso do solo em Salvador. Este prédio, ainda em fase de construção, é um deles. Outros imóveis que passam apenas por pequenas reformas também vão ter que parar as obras imediatamente. Tudo isso por causa da determinação do Ministério Público, que suspendeu a nova lei de uso do solo, em vigor desde janeiro. Houve inobservância, e as representações de diversos segmentos da sociedade mencionavam isso, da realização de audiências públicas e de outros mecanismos. Os prejuízos são grandes em toda a cadeia produtiva envolvida nestas construções. Traz o transtorno para o meio ambiente, que já foi danificado, e aí o planejamento das famílias, dos trabalhadores, das pessoas que compram o imóvel. Esta corretora, que não quer se identificar, diz que as vendas estão paradas. Porque a gente estava com expectativas de vendas e os compradores estão apreensivos, assim como nós também. Além das obras e reformas, vários empreendimentos entraram na lista de irregularidades. São ao todo 12.759 processos suspensos de atividades simples, de pequeno e médio porte, como floriculturas, padarias, açougues e até hotéis, como este aqui. Em relação a estas atividades, a SUCOM aguarda a orientação da Procuradoria-Geral do município sobre como proceder. No nosso entendimento, existe aí uma vacância legal em que não nos permite adotar nenhum tipo de providência até que esses esclarecimentos sejam trazidos. A Justiça da Suíça finalmente divulga o relatório secreto das investigações contra o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. No processo, Teixeira e o ex-sogro dele, João Avelange, são acusados de receber propina na negociação dos direitos de transmissão de Copas do Mundo. O valor passa de 45 milhões de reais. A Corte de Zug, na Suíça, divulgou o documento de 42 páginas escritas em alemão. O texto, de maio do ano passado, encerra o processo criminal contra a FIFA, Ricardo Teixeira, e o ex-presidente da entidade, João Avelange. É o resultado do acordo feito depois que os acusados devolveram parte do dinheiro que receberam em negociações ilegais feitas em nome da FIFA. Segundo o documento suíço, Avelange e o ex-genro dele, Ricardo Teixeira, embolsaram mais de 45 milhões de reais em valores de hoje. As investigações provaram que Ricardo Teixeira usou a sua posição como dirigente da FIFA e da CBF para intermediar a venda dos direitos de rádio e TV na transmissão das Copas do Mundo para o Brasil. Segundo a Justiça Suíça, o homem que era então chefão do futebol brasileiro enriqueceu com as comissões recebidas. Os promotores afirmam que o dinheiro saía da empresa de marketing ISL, responsável pelos contratos de exclusividade nas transmissões do evento. Os depósitos para Teixeira teriam sido feitos na conta da Sanud, empresa com sede num paraíso fiscal europeu. A Sanud era sócia de uma empresa de Ricardo Teixeira no Brasil, a RLJ. Foi a TV Record que trouxe à tona as novas denúncias. Mostramos, por exemplo, que as datas em que a Sanud recebeu pagamentos coincidem com grandes investimentos de Teixeira no Brasil, como a compra desta fazenda em Barra do Piraí, estado do Rio. Teixeira virou alvo da imprensa internacional. Hello, Mr. Teixeira, can we talk to you, please? O documento revelado hoje é fruto da pressão feita por jornalistas europeus, como o suíço Jean-François Tanda. Conversamos hoje com ele por telefone. Tanda citou a emissora brasileira que ganhou os direitos de transmissão da Copa com a ajuda de Ricardo Teixeira. Globo pago do ESL. E ESL pago parte para a FIFA e outro parte para Teixeira e Avalanche.
O jornalista suíço ressaltou que o documento só incrimina diretamente os cartolas brasileiros. Em março deste ano, Ricardo Teixeira deixou o comando da CBF e se mudou para os Estados Unidos. A assessoria de João Avelange informou que só vai se pronunciar quando tiver acesso aos documentos. Ricardo Teixeira não foi localizado. A TV Globo não respondeu. Veja daqui a pouco, o Aeroporto do Paraná inaugura a primeira lanchonete popular do país. Herdeiro da maior indústria de embalagens é preso depois da morte da esposa. A morte misteriosa de uma milionária intriga a polícia britânica. O marido dela é um dos suspeitos. Foi na mansão avaliada em mais de 200 milhões de reais que o corpo da socialite foi encontrado pela polícia. Eva Rousing tinha 49 anos e era casada há 22 com Hans Christian Rousing, um dos homens mais ricos do Reino Unido. Ele é herdeiro do bilionário fundador da empresa Tetra Pak. Eva e Hans eram conhecidos aqui na Inglaterra não só pela fortuna, mas pelo envolvimento com drogas. Os dois se conheceram na década de 80 nos Estados Unidos, numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. A polícia encontrou o corpo de Eva por acaso, quando fazia buscas na mansão do casal. O marido havia sido preso na segunda-feira por porte de drogas. Os peritos suspeitam que a morte tenha sido causada por overdose. Mas mais exames deverão ser feitos porque o corpo já estava em decomposição. Os agentes acreditam que ela tenha morrido há uma semana. Hans Christian foi solto e está em tratamento médico. Quinta-feira de frio intenso em todo o sul do país, com previsão de uma fina camada de gelo ao amanhecer. Em São Paulo, chove a qualquer momento do dia e a temperatura também cai bastante. Pelo segundo dia, a chuva forte provocou transtornos em Salvador. E as imagens de satélite mostram que as nuvens carregadas já se enfraqueceram e quase não aparecem mais. Por isso, amanhã a chuva diminui no litoral baiano. Já das praias do Ceará até Pernambuco, os ventos úmidos do oceano deixam um tempo chuvoso. No norte, a união de calor e umidade aumenta as chances de temporais em Roraima. Já em São Paulo e no leste do Paraná, chuva fraca moderada ao longo do dia. Na grande área clara do mapa, que sai do sul, vai até o Acre, passa aqui pelo Nordeste até o Espírito Santo, o tempo fica aberto. Do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná, muito frio. As mínimas ficam abaixo dos 4 graus à tarde, máxima de 16 em Porto Alegre e de 18 em Curitiba. E a cidade de São Paulo também fica muito gelada nos próximos dias. A mínima chega aos 9 graus na sexta-feira, no sábado ainda mais frio, mínima de 7. Amanhã a máxima não passa dos 22 graus. Já em Salvador o dia fica quente, viu? A máxima é de 29 graus. Daqui a pouco, o cafezinho vai ficar mais barato. Dia de sorte. Ônibus desgovernado por pouco não atinge mulher na calçada. Um cobrador tentava manobrar um ônibus, mas perdeu o controle do veículo e provocou um acidente. Olha só, uma mulher conversava ao celular. Aí ela vê o ônibus descontrolado se aproximando e corre. Por pouco ela não foi atingida. O veículo para em cima da calçada. O cobrador desce, como você vê aí, do ônibus. Era ele quem estava dirigindo. Por esse outro ângulo é possível ver o momento em que o poste é atingido. O acidente foi ontem e 5 pessoas ficaram feridas, felizmente sem gravidade. Tomar um cafezinho no aeroporto antes de embarcar pode ficar mais barato. Lanchonetes populares vão ser abertas nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo. A primeira começou a funcionar hoje, em Curitiba. Os pedidos são parecidos. Um café expresso, por favor. E a insatisfação na hora de pagar também. É muito caro. Nos principais aeroportos do país, os preços costumam ser salgados. Em Congonhas, São Paulo, um pão de queijo custa R$ 3,60. Não tem opção, fica refém, né, do aeroporto. No aeroporto de Salvador, um café médio custa quase R$ 5. Mas agora os comerciantes vão ter que rever os preços para não perder clientes. A primeira lanchonete popular foi inaugurada hoje no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Aqui o café comum sai por R$ 1 e o pão de queijo por R$ 1,90. Outros 13 itens foram tabelados com preço abaixo da concorrência.
Até dezembro, outros 11 aeroportos devem ganhar as lanchonetes populares. A prioridade da Infraero é implantar o projeto nas cidades sedes da Copa do Mundo. A boa notícia aos consumidores é que os preços vão valer até 2017. Negociamos melhor, né? E trouxemos o quê? Trouxemos essa negociação para o preço. Os consumidores agradecem. A gente vai poder ter uma opção, né, de consumo diferenciado no aeroporto. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você. Fique agora com a novela Rebelde. Uma boa noite e até amanhã.